Esse é o momento de você ficar preparado, irmão. É para Deus. Toda a honra e toda a glória é para Ele, amém? Aproveitar que vocês estão em pé, estão me ouvindo bem? Eu não sei se estão me ouvindo bem ou não. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Agora eu estou ouvindo vocês também. Pedi para vocês abrirem para mim em Mateus, na verdade pedi para o Logan, naquela versão que a gente sempre gosta. Mateus 3:11. Foi? Mateus 3:11. Tá. King James. King, bota na King. Amém? Que isso, meu garoto. Quanto tempo eu esperei, né? A última vez que eu preguei, eu falei, mas quanto tempo eu esperei para esse menino estar ali, para poder vir para cá. Não era para poder vir para cá, não, mas era só para poder sair dali mesmo. Mas, enfim. Todo mundo já abriu. A minha versão é a mesma da tela, então vamos ler. Eu vou ler aqui com a tela. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu queria que vocês repetissem comigo esse final. Ele vos batizará com o que, igreja? Ele vos batizará com o que, igreja? Tá quase ficando bom. Vocês estão pedindo o batismo do Espírito Santo e com fogo. Eu preciso que vocês tenham um pouquinho mais de energia. Ele vos batizará com o que, igreja? Amém. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vocês podem assentar. Que isso, gente? Aguinha gelada e tudo, melhor do mundo. Bom, quem falou essas palavras, eu creio que a maioria daqui já conhece, que foi João Batista, um pequeno homem que o próprio Jesus fala, nascido de mulher, não existe maior na terra. Foi esse homem que falou essas palavras, que predisse essas palavras enquanto ele pregava e batizava no deserto. E o que eu quero tirar daqui hoje pra gente? Essa parte que eu pedi para vocês repetirem comigo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nesse momento eu quero que você se faça uma pergunta de quem é o Espírito Santo. Muitas das vezes a gente vem aqui na igreja, a gente acultua, mas a gente fica se perguntando, tá bom, quem é o Espírito Santo? Porque às vezes parece que é meio confuso a trindade para alguns, e eu quero um pouco explicar hoje quem é o Espírito Santo. Bom, primeiramente, quando eu acredito que todo mundo aqui já ouviu falar, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Aí eu te pergunto, por que ele é uma pessoa? Bom, o Espírito Santo, ele é uma pessoa porque ele possui as características necessárias para ser uma pessoa. Vinícius, mas isso é redundante, você não me explicou nada. Você só falou mais do mesmo. Eu peço sua atenção e digo, tá bom, vamos continuar. Então, o que é ser uma pessoa? No geral, a gente associa esse termo pessoa a ser humano. A gente associa pessoa a alguém igual a nós. Só que a filosofia ela traz um significado mais abrangente, mais claro sobre o que é ser pessoa. Para a filosofia, pessoa em suma, no geral, está associado à personalidade. E o que seria personalidade? Personalidade seria o poder de optar, de ter escolhas, sentimentos, de sentir, de poder tomar uma decisão por si próprio, de ter inteligência. Isso seria personalidade. E a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo ele tem essa personalidade. A Bíblia nos mostra em 1 Coríntios 12:11 que ele possui vontade, mostra também em 1 Coríntios 2:10 que ele tem inteligência, mostra em Efésios que ele tem sentimentos. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui personalidade. No Novo Testamento, a palavra que é usada para significar, para representar esse termo pessoa, é prosopon. Eu peço perdão pelo meu grego, que eu já disse que não é um dos melhores, dos mais tranquilos de se falar, até porque eu não falo nem tão bem assim o português. Mas a gente está aqui para tentar. Então, a palavra pessoa, ela vem do grego prosopon, que inicialmente, no próprio grego, ela tinha a ideia de nos mostrar e nos lembrar o sentido de máscara, de face. E por que máscara? E por que face? Porque era o termo utilizado quando
os atores, antigamente nos teatros, eles colocavam as máscaras, eles colocavam a máscara sobre a sua face para explicar e para representar para o público uma personalidade, para representar para o público uma pessoa. Quando eles colocavam a máscara, eles não eram mais aquela pessoa. Como a gente vê aqui no teatro, a gente representa, é uma personalidade. Por isso, o termo pessoa vem daí, de uma representação. Aí você diz para mim, tá bom, Vinícius, tudo bem, tá tudo certo. A gente já entendeu que o Espírito Santo é uma pessoa, a gente já entendeu que pessoa é personalidade. E o que você quer me dizer com isso? Bom, tem uma frase que eu ouvi um dia, que eu acho que para mim foi o que me deixou muito claro e evidente de quem é o Espírito Santo, e de como é o Espírito Santo na Trindade, e de como é a Trindade. Essa frase diz assim: o Espírito Santo é uma personalidade de Deus. Quanto à essência e número, Deus é uno. Quanto à personalidade, ele é trino. O que é que essa frase quer dizer? Bom, o Espírito Santo faz parte da personalidade, é uma personalidade de Deus, que no número e na essência é um só. Ele é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Mas na sua personalidade ele se divide. Ele se divide em Pai, ele se divide em Filho, ele se divide em Espírito Santo. Então a gente consegue entender que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele tem personalidade, sim, mas o Espírito Santo ele não é qualquer pessoa. Ele não possui qualquer personalidade. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade divina. Dentro dessas características que eu falei de poder ter sentimento, poder fazer escolhas, ter vontade, o Espírito Santo, ele tem algo a mais, que ele tem também as características divinas. Ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente. E é sobre isso que eu quero falar essa noite. O poder do Espírito Santo. Ele tem o poder de Deus. O Espírito Santo, ele detém a personalidade divina, ele é Deus. E esse é o Espírito que atua na minha e na sua vida. E eu quero falar um pouco hoje sobre o poder desse Espírito, o poder dessa pessoa do Espírito Santo, o poder que atua em nós. E falando sobre poder, na Bíblia, a gente tem assunto para mais de dias. A gente tem assunto para falar horas e horas e horas e horas e horas e horas. Mas fica tranquilo que eu vou tentar ser o mais sucinto possível. A nossa introdução já está quase acabando aqui. Vocês podem ficar tranquilo que eu não vou demorar. Logan, abre para mim Lucas 24, 49. Eu quero falar um pouquinho sobre o poder do Espírito Santo. Se vocês quiserem abrir também, se não, vocês podem só acompanhar pela tela, que eu acredito que o meu garoto vai botar aí. Excelente. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Até que sejais revestido do poder do alto. Até que seja revestido de quê, igreja? Para me dizer que vocês ainda estão aqui comigo. Está quase lá. Até que seja revestido. Abre para mim também, Logan. Atos 1, 8. O bom é que o menino é rápido, né? Aprendeu com alguém. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Essa palavrinha, poder, na Bíblia, advém do grego dunamis. Eu acredito que vocês já devem até ouvido falar essa palavra. Tem eu não sei se é um selo, ela Soul Gelis, eu nunca sei falar o nome dela certo, mas eles são do grupo dunamis, eles tomaram esse nome para eles. E dunamis significa força e energia. Força, energia. Poder na Bíblia significa força e energia. Aí vem a curiosidade.
E eu queria perguntar para os irmãos, vocês gostam de ciência? Física, coisa do tipo? Eu não sou muito fã não, mas hoje a gente vai falar um pouquinho aqui. Eu peço que os irmãos já me perdoem, porque não é a área que eu domino. Eu sou da ciência jurídica, eu vou estar entrando numa seara que não é minha, mas eu peço que os irmãos me ajudem também, se vocês souberem mais que eu, e me perdoem caso eu use algum termo errado. Mas eu quero falar sobre essa palavra, dunamis. Dessa palavra, eu vou usar hoje 3 outras palavras que dessas surgiram para explicar, para explicitar algumas características do poder do Espírito Santo, desse poder que atua em nossas vidas. Essa palavra dunamis, ela deu origem a alguns termos que ficam bem evidentes, de uma forma bem clara, para explicar para os irmãos como funciona esse poder do Espírito Santo. Qual é esse poder do Espírito Santo? Quão grande é esse poder do Espírito Santo? Bom, essa primeira, ela fala sobre uma criação que eu acredito que os irmãos já ouviram falar, de um sueco chamado Alfred Nobel. Podia ser meu parente, acho que acabei de descobrir que eu sou sueco. Essa carinha aqui de sueco, né? Igualzinho. Posso tentar um visto para lá qualquer dia. Mas enfim, Alfred Nobel. Vocês podem não saber do Alfred, mas Nobel acho que vocês já ouviram falar. Esse grande homem, esse grande inventor, essa criação dele lhe rendeu tanto lucro, mas tanto lucro, que no testamento dele, quando ele morreu, ele deixa lá escrito e pede para que aquele dinheiro da herança dele fosse usada para premiar mentes brilhantes que criassem, que descobrissem, que inventassem algo que fosse mudar o mundo. Foi daí que surgiu o Prêmio Nobel. Isso é só uma curiosidade, isso não tem nada a ver com a nossa palavra aqui, mas é uma curiosidade para os irmãos. Então, para parar de enrolar, o que esse cidadão criou? Esse cidadão criou a dinamite, que é dunamis, do grego, mais o sufixo it, sueco, dinamite, que significa, na tradução liberal, conectado com a força. Tá bom, Vinícius, o que tem a ver dinamite com a palavra de hoje? Irmãos, vocês já foram aqui no Shopping da Pedreira? Quem já foi no Shopping da Pedreira, levanta a mão, por favor. Quem não faz a mínima ideia de onde é o Shopping da Pedreira, levanta a mão, por favor. Quem está com preguiça de levantar a mão, levanta a mão, por favor. Sempre tem. Eu não vou julgar os irmãos, não. Mas, enfim, o Shopping da Pedreira, para os irmãos que ainda não foram, ele foi feito exatamente no meio da pedreira. Quando a gente chega lá, a gente consegue visualizar a rocha... Falei que eu não sei usar os termos técnicos corretos, mas aquela rocha toda dinamitada, toda trabalhada de uma forma que você sabe, aquilo não é natural, aquilo foi um homem que fez. E foi sim um homem que fez. E o homem faz aquilo, ele faz aquela destruição para a construção por meio da dinamite. E como eu disse que eu quero falar sobre as características do poder do Espírito Santo em nossas vidas, se os irmãos ainda não entenderam, essa é uma das características. O Espírito Santo em nossas vidas, ele tem o poder de destruir e de modificar o ambiente. Ele tem o poder de modificar o ambiente da sua casa, o ambiente da sua família, do seu trabalho, de qualquer lugar que seja. O Espírito Santo, ele tem o poder de transformar o local onde ele está. Ele tem o poder de fazer mudar todo aquele cenário que você olha hoje, às vezes parece que não tem mais saída, que não tem mais chance. O Espírito Santo, ele tem o poder de mudar o ambiente. Eu tenho outro exemplo, que seria uma hidrelétrica. Aqui todo mundo sabe o que é uma hidrelétrica. Se não souber, só olhar para cima e ver a energia, ela vem de lá, nossa. Para fazer uma hidrelétrica, normalmente a gente constrói barragem, a gente muda alguns cursos de rios, e para isso, mais uma vez, é usada a dinamite. E é assim que o Espírito Santo age. Ele muitas das vezes ele muda o curso da sua vida, da minha vida, de um homem pecador a um homem salvo. De um homem que muitas das vezes estava essa hora bebendo, fazendo o que quer que seja lá fora, e hoje está aqui, recebendo uma palavra. Ele muda o curso, ele muda o rumo, ele transforma. O Espírito Santo na sua vida, o Espírito Santo na minha vida, ele tem um poder de te tirar do lamaçal do pecado e te trazer para cá.
para você ser salvo, para você ser cheio, e não só para isso, mas para você ser usado por Ele. O Espírito Santo, ele tem o poder de remover barreiras. Muitas das vezes a gente ainda mais está passando por um momento difícil, nós estamos passando por uma pandemia, a crise econômica e tudo mais, a gente olha para frente e a gente não sabe o que fazer, não sabe como continuar, como sair, para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, mas o Espírito Santo, ele tem poder para remover as barreiras, ele tem o poder para mudar todo o quadro, ele tem poder para pegar aquele velho homem, aquilo que era velho, e destruir e fazer algo novo. O Espírito Santo, quando você olha para o shopping lá, você vê aquele monte de pedra dinamitada e você vê agora uma construção linda, uma construção que gera empregos, uma construção que te deixa mais feliz aos finais de semana, que tira o teu dinheiro também, mas você olha para lá, os mais antigos, que não eu, porque eu sou muito novo ainda, graças a Deus, vocês acreditam que vão lembrar simplesmente das pedras, das rochas. Mas a partir do momento que o Espírito Santo, a partir do momento que a dinamite, que ela entra para criar um boom, para dar um mover diferente naquele local, o novo aparece. Muitas das vezes, vocês podem já ter ouvido falar sobre os garimpeiros, que também usam a mesma coisa. Que vão explodindo para tentar cada vez adentrar mais a rocha e encontrar as pedras preciosas. Irmão, olhe para mim, olhe para você. Se não é isso que Cristo faz em nossas vidas, se Ele não vem adentrando em nossas entranhas e retirando o que há de melhor, porque o que há de melhor vem dEle. Ele vai quebrando as nossas barreiras, Ele vai quebrando a nossa vergonha, Ele vai quebrando o nosso eu não consigo, eu não posso, e Ele vai tirando de lá as joias preciosas que nós somos. Ele vai tirando, Ele vai lapidando, e hoje estamos aqui, pelo poder do Espírito Santo. Só que como eu disse que tinha algumas palavrinhas que de Duname surgia, eu vou usar mais uma. Eu vou usar mais um termo, e esse termo também veio de como que é pouquíssimo conhecido. Só que esse é o inglês. Isaac Newton. Alguém já ouviu falar de Isaac Newton? Amém, alguém já ouviu falar, fiquei feliz. Esse pequeno grande homem foi um homem responsável por criar as tão famosas leis de Newton. Eu acredito que quem não ouviu é que estava dormindo na aula, igual muitas vezes aconteceu comigo, mas hoje vai ser o momento de vocês ouvirem isso aqui. Newton, ele cria as 3 leis de Newton. Ele fala sobre a dinâmica, que é um movimento de forças. Dinâmica, um movimento de forças. A primeira lei de Newton, ele vem trazendo para nós, e eu vou ler aqui para não acrescentar nada na lei dele, ele fala sobre a lei da inércia. Ele diz que todo corpo se mantém em estado de repouso ou em movimento em linha reta e com velocidade constante, sem nenhuma força atuar sobre ele. Aí você fala, tá bom, Vinícius, falou grego, agora traduz para o português. Bom, vocês estão vendo essas caixas aqui na frente? Essas caixas estão paradas, correto? E essas caixas vão permanecer paradas até chegar um momento que alguém fizer isso aqui, ó, encostar nela, correto? Se ninguém colocar força nenhuma sobre essas caixas, se ninguém for lá e movimentar essas caixas, elas vão continuar exatamente no mesmo lugar. E é exatamente isso que acontece conosco. É exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. Ele nos tira da zona de conforto. Ele nos tira dos marasmos, Ele nos movimenta, porque se não for o Espírito Santo em nossas vidas, nós não saímos do lugar. Se nós formos guerrear as guerras com as nossas forças, nós não vamos conseguir nada. É por isso que nós precisamos que o Espírito Santo venha até nós, dê um toque, nos impulsione e nos envie. Eu vou pedir para o Logan abrir para mim novamente em Atos 1:8, para que os irmãos vejam, entendam como o Espírito Santo, ele vem em nossas vidas e nos envia. Contudo recebereis poder. Quando quem? Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando o Espírito Santo ele vem em nós, ele toca em nós, ele nos impulsiona, ele fala, vá filho, vá, ganhe o mundo, vá, mas não tente ir
sem o Espírito Santo. Não tente fazer sem o Espírito Santo, porque sem ele, irmão, nós estamos parados. Nós não temos forças, nós não conseguimos. Newton falou isso pra gente. Newton fala também sobre a segunda lei dele, que é a lei fundamental da dinâmica. Ele diz pra gente que a variação no tempo da quantidade de movimentos de um corpo é o resultado da adição de forças que atuam sobre ele. O grego novamente. A aceleração adquirida por um corpo, traduzindo um pouquinho, é diretamente proporcional às forças que atuam sobre ele. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais cheio do Espírito Santo você tiver, mais longe você vai. Quanto mais cheio você estiver, quanto mais você deixar Deus te encher, quanto mais você deixar ser tocado, ministrado, mais você vai fazer. Quanto mais Ele estiver atuando em você, quanto mais o Espírito estiver te impulsionando, mais te enchendo, mais longe você vai, mais alto você vai. Mas nós precisamos que Ele nos impulsione. Para corroborar essa, Newton ainda vem com a terceira lei de Newton, que acredito que seja mais fácil para nós. Ele fala sobre a lei da ação e da reação. Essa é a mais fácil, porque acredito que todo mundo já ouviu falar dessa e dessa que todo mundo lembra. Ela diz que toda ação gera uma reação. Toda ação gera uma reação. Aí você olha para mim e fala, tá bom, Vinícius, e? Vou ler o que ele diz. Toda ação gera uma reação. Aí ele vem, composta por forças e intensidade de mesma natureza, porém em sentidos opostos. Bom, o que isso tem a ver conosco? Quando o Espírito Santo age em nós, quando o Espírito Santo chega até nós e fala, filho, eu vou te encher, quando ele vem e me enche, não é para que eu fique simplesmente aqui sendo cheio, não. Ele me enche para que eu, através dele, vá e leve esse Espírito que habita em mim. Quando o Espírito Santo ele vem e toca em mim, ele quer que eu saia daqui e toque no próximo. Ele quer que eu saia daqui e fale para o próximo. Ele quer que eu saia daqui e não seja simplesmente cheio, mas que eu encha os outros que estão aqui. Toda ação é a mesma reação, a força é a mesma. Se ele te deu poder, ele vai te dar poder. Se ele te encheu de poder, ele vai te dar poder. Se ele te deu o dom da cura, ele vai te mandar, vá lá e cure em meu nome. Se ele te deu o dom da palavra, ele vai lá e pregue em meu nome. Da mesma forma que ele derramou na sua vida, ele quer que você saia daqui e derrame nas vidas que estão por aí. Isso que o Espírito Santo quer fazer em nós. É isso que o Espírito Santo, o poder dele, é dessa forma que o poder dele age em nossas vidas. Mas eu disse que ainda tinha mais uma palavrinha, que eram 3 termos. Esse aqui é o mais rápido, talvez seja o mais difícil de entender ou não. O terceiro termo que vem do grego dunamis, que surge através dessa palavra, é o termo dínamo. A gente já falou de dinamite, a gente falou da dinâmica, e o terceiro é o dínamo. Aí vocês podem estar pensando, o dínamo é aquele negocinho que transforma a energia mecânica, a energia elétrica. Não, eu quero falar da teoria do dínamo. E essa eu vou ter que até botar aqui para ler, porque se deixar eu vou falar besteira. Bom, o que diz a teoria do dínamo? A teoria do dínamo, ela fala a respeito das produções de campos magnéticos. Ela fala a respeito sobre a existência de campos magnéticos sobre toda a Terra. Ela não fala que é um lugar específico, ela não fala que é aqui, que é acolá, ela fala sobre a existência de campos magnéticos sobre toda a Terra e como isso trabalha. Bom, a teoria do dínamo diz que isso trabalha atuando em 2 perspectivas diferentes, 2 forças diferentes. Seja ela poder e direção, magnitude e direção. Para ficar um pouco mais claro, os irmãos já viram uma bússola, né? Como uma bússola funciona. Que a bússola ela tende sempre a apontar para o norte, que a gente acredita que seria o sul, magnético do planeta. A bússola a gente pode jogar ela para cá, jogar ela para lá, mas ela, por conta da força que a atrai, ela vai ser sempre uma direção, correto? A bússola sempre tem
uma direção. Aí a gente vem, tá bom, isso é maneiro, a bússola tem uma direção, a gente precisa ter uma direção. Mas o que eu tenho a ver com isso? Bom, vocês já viram um imã? O imã, normalmente a gente bota uma moedinha, alguma coisa de ferro, ele atrai, correto? Ele atrai por conta da questão do campo magnético. E o que eu quero chegar aqui? O campo magnético, ele só atrai aquilo que é de polo diferente do dele. Normalmente no ímã você tem o polo norte e o polo sul, se eu não estiver enganado. O polo sul só é atraído pelo polo norte e o polo norte só é atraído pelo polo sul. Quando os polos são iguais, eles se repelem. E o que eu quero dizer com isso para mim e para a sua vida sobre o poder do Espírito Santo atuando em nós? Pensa comigo e olhe para si para ver se não funciona assim conosco. O Espírito Santo, como o próprio diz a Bíblia, é aquele que nos convence do pecado. É só ele. Não adianta eu estar falando aqui a vida inteira, o pastor está pregando aqui. Quem convence o homem é o Espírito Santo. E é assim que ele faz conosco. A partir do momento que nós estamos afastados, que nós somos diferentes dele, ele nos atrai para perto. Ele nos puxa para perto. Ele, com o seu campo magnético, nos traz para perto dele, porque ele sabe que nós precisamos ser iguais a ele. Ele nos traz para perto porque ele sabe que nós somos diferentes, porque ele sabe que nós precisamos dele. E é aí que fica maneiro. E é aí que fica bonito. Porque quando nós somos iguais a ele, o que ele faz, irmão? Ele nos manda embora. Ele nos repele. O campo magnético, quando você é o polo norte e o polo sul, ele vem, fica aqui juntinho. Mas agora você já está igual a mim, você já reflete a mim. Vá, irmão, vá embora e traga para perto de você aqueles que ainda precisam de mim. Ele não te enche simplesmente para que você fique aqui parado, não. Ele quer aqueles que estão sedentos, aqueles que estão precisando, aqueles que estão carentes. E você já está curado? Então vá. Se você já está curado, então levanta, faça agora a sua parte. É assim que Cristo faz conosco, é assim que o Espírito Santo dele age em nossas vidas. Então vamos lá, vamos recapitular tudo que foi dito aqui até agora, o que eu acabei de falar. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele possui características de uma pessoa. O Espírito Santo, ele tem personalidade, e ele tem uma personalidade divina, que possui características divinas, dentre elas, poder, dunamis. O Espírito Santo possui poder, um poder que age de diversas formas, que tem várias características, que agem em mim de uma forma, em você de outra, mas o Espírito Santo, ele é uma personalidade de Deus que tem poder, que age, seja ela de forma para mudar o quadro, para mudar o ambiente, como nós falamos, para trocar, para mudar o curso da sua vida, para trazer aquilo que estava fora, para te trazer mais perto, para te impulsionar, para te levar, para te fazer cheio e falar assim: meu filhinho, vá, para te tirar do marasmo, para te tirar do mesmo lugar. O Espírito Santo tem poder e esse poder age sobre nós. Aí você pode às vezes se perguntar, falar: tá bom, Vinícius, eu já sei que o Espírito Santo ele é super poderoso, ele é muito poderoso e ele já foi derramado em nós. Só que muitas das vezes nós se encontramos frios e parados. Por que isso acontece? Abre para mim novamente, Logan, Mateus 3:11. Grande garoto. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento, isso é João falando. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Aí ele diz: ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Eu pedi para vocês repetirem no começo, eu vou pedir para vocês repetirem mais uma vez. Ele vos batizará. Ele vos batizará, igreja, com Espírito Santo e com fogo. Do Espírito Santo eu já falei. Eu peço agora a sua paciência mais um pouquinho para falar do fogo. Mas eu prometo que eu vou ser rápido. O que é o fogo? O fogo é aquilo que a gente consegue ver de uma reação química.
Essa reação química ela depende de calor, de comburente e de combustão. O fogo é a chama que a gente consegue olhar. Aquilo é o fogo, tudo reunido que a gente está vendo acontecer aqui é o fogo. Isso é o fogo. Para resumir de uma maneira acho que mais sintética, o fogo é combustão. E o fogo ele acontece depois do calor e ele vai se manter desde que a gente tenha combustível e comburente. Que seria o caso de eu botei fogo no papel, o papel vai continuar queimando enquanto houver papel e oxigênio. Todo mundo consegue pegar até aí? Porque o papel e o oxigênio são dois componentes necessários para o fogo. Até aí tudo bem. Só que, irmão, quem está com a Bíblia física aí, levanta para mim, por favor. A Bíblia é feita de quê, irmão? Papel. Você tem oxigênio aqui? Tá todo mundo respirando. Vocês estão vendo fogo? Alguém está com a Bíblia de alguém está pegando fogo aí? Não, né? Eu acredito que não. Se tiver pegando fogo, irmão, leva lá fora porque tá no momento da gente apagar, que tá alguma coisa errada. Não pode queimar a Bíblia, não. Aí você me pergunta, Vinícius, você falou do Espírito Santo, do poder, tudo mais, e você está entrando agora nessa seara do fogo. Tá, onde é que você quer chegar com isso? Bom, a gente tem o comburente e o combustível. Só que está faltando o essencial. O essencial para o fogo é o calor. Para a gente começar a ter o fogo, é o calor. A gente já tem o papel, a gente tem o oxigênio, mas a Bíblia de ninguém aqui pegou fogo, correto? A gente precisa de calor. E Vinícius, como é que acontece o calor? O que faz acontecer o calor? Irmão, pega a mão de vocês para mim, por favor, e faz assim. Vamos ver quem consegue ficar mais tempo aí. Não pode parar, que senão vai... O que vocês sentiram na mão de vocês aí agora? Porque calor é movimento. Calor, irmão, é movimento. Eu vou chegar. Amém. Calor é movimento. A essência do fogo é o calor, é movimento. Bom, eu falei aqui sobre diversas características do Espírito Santo, que ele é poderoso, que ele te toca, que ele te leva, que ele faz, que ele é uma personalidade, que ele é uma pessoa divina. Só que eu deixei quieto, que seja, acho que a maior característica do Espírito Santo. A maior característica, a mais latente característica do Espírito Santo é que ele é educado. O Espírito Santo, ele é educado. O que eu quero falar com isso? Bom, vamos retomar. O fogo, efeito visual da reação química que nos permite visualizar toda a ação do Espírito Santo. O fogo em nossas vidas seria aquilo que o irmão se está vendo aqui agora, o agir de Deus em nossas vidas. Eu não disse que o fogo é aquilo que você consegue ver da reação química, do combustão, do componente e do calor. O fogo é aquilo que você consegue ver do agir do Espírito Santo. O fogo é você visualizando e mostrando para o mundo o agir do Espírito Santo em você. O fogo é você colocando o agir do Espírito que está aqui para fora. É você indo e pregar, é você indo e receber, vindo, fazendo, levando a sua oferta, levando o seu dízimo. É você deixar o Espírito Santo agir em você de maneira com que isso externalize até. Isso é o fogo. Só que a gente chega no X da questão. Tá, mas por que eu estou frio? Bom, para ter fogo, como eu disse, é preciso ter 3 componentes. E deles, o mais importante é o calor. E como eu fiz vocês notarem aqui, que calor é movimento. Aí você olha para mim e fala, poxa, mas como que Deus trabalha tanto, como que o fogo age tanto, e eu estou frio. E eu estou tão parado, não só eu, a igreja de hoje, o Vinícius, seja quem for, como é que eu me sinto frio, como é que eu me sinto desanimado, se o Espírito Santo, que já foi derramado em nós, é tão poderoso, da forma como nós falamos aqui hoje, que ele serve para mudar o quadro, para mudar o ambiente, para fazer tudo aquilo que parecia sem saída ser solucionado, como é que eu estou frio?
Aí eu vou te deixar e vou dizer a última vez sobre ciência aqui na igreja. Na igreja não, perdão. Nessa ministração. Para a última vez, a ciência nos diz uma coisa, a física, por ser mais correto, que assim como a escuridão, o frio não existe. Aí você fala, Vinícius, mas você deve estar maluco, porque eu sinto frio direto. Nós vimos aí para a vigília, até que não estava tanto, mas estava frio. Eu consigo sentir o frio. E é isso que eu quero que você tenha em mente dessa palavra. Se você pode esquecer tudo que eu disse aqui hoje, mas eu quero que você leve isso daqui para sua casa, leve isso daqui para a sua vida. O frio, assim como a escuridão, não existe, porque a escuridão é apenas a ausência da luz. O frio, isso não sou eu que estou dizendo, isso é física que diz, é a ausência de calor. Aí você olha para mim e pergunta, mas o que isso tem a ver comigo? Irmão, sabe de quem é a culpa? Da sua e da minha frieza espiritual? Minha. Porque se o frio é simplesmente a ausência de calor, e o calor é movimento, quem está parado sou eu. Quem não está deixando Deus agir, sou eu. Quem não busca, sou eu. Quem não ora, sou eu. Quem não vara para o seu coleguinha do lado no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade e fala um pouquinho de Jesus, sou eu. Quem não acorda de madrugada para orar, para ler a Bíblia, sou eu. Quem não se movimenta, sou eu. Ele está aqui. O poder de Cristo, o poder do Espírito Santo é algo sobrenatural, é divino. E ele já foi derramado em nós. Só que a gente precisa do fogo. Nós precisamos do fogo para mostrar esse poder ao mundo. Nós precisamos do fogo para fazer com que esse poder seja externalizado em nossas vidas. Nós precisamos do fogo para ver o agir do Espírito Santo. E o fogo, ele só é possível, irmãos, com calor. O comburente e o combustível já estão aí. Você tem um papel, você tem um oxigênio. Mas se não tiver calor, não tem fogo. Eu quero que você saia daqui com a ciência, entendendo que para o Espírito Santo agir, atuar na minha, na sua vida, só depende de você. Se movimente, saia do seu marasmo. Deixe com que Deus chegue em você e faça assim. Te leve, te levante, te envie, te encha. Precisa que você se movimenta. Não fique mais parado, não fique mais olhando, esperando. Meu Deus, mas como isso vai acontecer comigo? Eu quero tanto, eu queria tanto o teu Espírito. Eu queria tanto te sentir. Eu queria tanto falar para você. Pai, como eu queria pregar. Pai, como eu queria saber dançar. Pai, como eu queria saber fazer qualquer coisa para mim, para ti. Não espera não. Começa a agir, porque Ele vai mostrar, Ele vai tirar de você e externar aquilo que Ele já colocou na sua vida, aquilo que Ele já derramou em você. Porque diz em Atos que, espera lá, porque será derramado em vocês o Espírito Santo e o fogo. E o Espírito Santo vai te dar poder. E depois que você estiver cheio de poder, igreja, depois que você está cheio de poder do Espírito Santo, ninguém te segura. A gente olha para Atos e vê que na primeira ministração, quando eles abriram a portinha, eles falaram assim, 3.000 almas. É porque eles eram muito bonitinhos? É porque eles liam muito? Não, eles já estavam com Cristo há 3 anos. Mas a partir do momento que o Espírito Santo vem sobre a vida deles, que eles estão ali esperando o Espírito, pedindo do Espírito, cumprindo a ordem a qual Deus deu para eles são cheios de poder. E eles saem daquele local onde eles estavam reunidos e vão com o poder do Espírito Santo sobre a vida deles conquistar o mundo. Se hoje você conhece a palavra, se hoje você conhece a Cristo, é porque aqueles homens começaram a pregar cheios do poder e trouxeram a sua palavra até você. Agora você olha para trás e fala, nossa, 2.000 anos atrás, olha o que eles conseguiram fazer. Irmão, olha o que nós temos para fazer hoje. Nós temos muito mais tecnologia, nós temos muito mais informação. Se aqueles homens cheios do poder do Espírito Santo conseguiram transformar o Evangelho no que o Evangelho é hoje, olha o que a gente pode fazer para Cristo. Olha onde a gente pode levar o Evangelho.
Basta simplesmente com que você se movimente e deixe ser incendiado. Basta com que você se movimente e deixe que o Espírito incendeie a sua vida. E é isso que eu quero que você saia latente na sua mente aqui hoje. Só depende de nós. Só depende do nosso movimento. O calor é o nosso movimento. É a partir do nosso movimento que aquele poder maravilhoso de Cristo, do Espírito Santo, vai agir em nós. E nós vamos levar a Ele. Amém, igreja? Receba essa palavra da parte de Deus. Eu vou chamar o Bini para entoar um louvor. Se você... Pega esse aqui mesmo, Se você sentir vontade de levantar, de vir aqui à frente, de fazer o que é que você imagine fazer com Cristo, fique à vontade. Esse é um momento que eu quero que vocês sejam incendiados. Eu quero um momento que vocês entendam e comecem de fato a se movimentar para Cristo. E sintam o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na vida de vocês, amém?